Fala galera, estamos aqui novamente com o episódio do NBS Cash, o NBS da nova linhagem de líderes e gestores. Eu, Thiago Bacete, empreendedor e doutorando em administração. Hoje estamos aqui com o Leonardo, especialista em IA e marketing da agência Hugman, com atuação no Brasil, Estados Unidos, enfim. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é também um aluno de gestão na prática, um cara de muito destaque. A gente está aqui hoje com o João Berger. Isso aí. E ele é terceira geração de uma família tradicional de produtora de ovos da cidade de Santa Maria De Jetibá. de Jetibá, exato, que é a maior cidade produtora de ovos do Brasil. Isso aí. É isso? Pô, tá vendo? Já estudei um pouquinho antes de chegar aqui, cara. Aí, seja bem-vindo, João. Vamos bater um Obrigado. papo aqui. E nesse papo a gente vai falar muita coisa. Vamos falar da questão familiar, da tradição, da evolução, o que a nova geração pode agregar, o que tem de aprendizado, enfim. O papo aqui é à vontade, pode falar o que quiser, tá? Perfeito. É isso, Léo. Isso aí. Vambora, então vamos começar a primeira pergunta aqui. Como que foi crescer em uma família produtora de ovos? Você tem alguma lembrança lá de trás, da infância, que te remete a isso tudo? Fica à Bom, vontade. Obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui com vocês. E, cara, foi muito bom. Foi muito diferente, né? Eu, na verdade, cresci em Vila Velha, aqui na cidade, né? Pode-se dizer assim. Ia todo final de semana para lá, então no final de semana ficava no dia a dia com o pessoal da produção, via os pintinhos chegando, então tinha essa vivência da roça também. Mas na época meu pai ele é diretor comercial, também já atuava nessa área na minha infância, e ele ficava muito aqui no Ceasa, em Cariacica, né, no centro de distribuição, e a gente tinha uma loja lá, e as lembranças que eu tenho era acordar no sábado, 5 da manhã, para ir com ele vender ovo até as 10, e depois a gente ir para Santa Maria, e ainda ele trabalhar, e sempre acompanhando ele, dormindo na loja no escritório em cima e ele vendendo ovo embaixo ali. Eu lembro muito disso, é uma coisa que me marca muito, né? Também meu avô, na época a gente tinha as granjas em outro local ainda, não era onde a gente tem hoje. E ele me levando para ir lá, ver todo o processo, como que era. Ele sempre fez questão de ensinar os primeiros passos, assim, o que é o básico de se olhar, de estar atento, né? Literalmente o olho do dono. Isso foi uma coisa que desde pequeno me marca e eu lembro de sempre estar no meio dos pintinhos, literalmente com os filhos dos colaboradores também. Então essa vivência foi sempre muito aberta, não tinha distinção e isso me fez crescer como pessoa e hoje como profissional também. Então, Fala um pouquinho da Pomer pra gente. Então, a Pomer, cara, ela é a primeira empresa produtora de ovos de Santa Maria, que hoje é o maior município produtor do Brasil, e foi fundada pelo meu avô, Erasmo Berger, né? E a história é engraçada, porque não foi fundada com o intuito de vender ovos. Ela foi fundada com o intuito de fornecer matéria orgânica, né, o composto orgânico, que é o adubo, o esterco das galinhas, para a produção das hortaliças do município. Então, quando meu avô, há 62 anos atrás, foi estudar no Rio, ele estudava numa escola agrícola, né, agropecuária lá, e ele tinha todo esse trabalho. Eles produziam os alimentos deles, já naquela época, né? Era tudo integrado. Então, ele ficava responsável pelo aviário da escola. E foi aí que ele conheceu a avicultura, né? Meu bisavô era comerciante Massa. na cidade, então já mexia com comércio, já tinha essa veia empreendedora. E meu avô quis fazer algo diferente. Quando ele foi com 18 anos para o Rio de Janeiro estudar, fazer esse técnico, né, em agropecuária lá, ele viu essa parte da avicultura. E lá na escola eles usavam Mas a princípio com olhar no composto orgânico. no composto orgânico. Adubos. Eles usavam adubo na própria escola para adubar as hortaliças, toda a horta ali. E ele viu, em Santa Maria também já se usava isso, mas de boi, né, do gado. E inclusive o pessoal desmatou muito na época e criava gado no pasto e no curral ali só para ter o dejeto dele para ser usado como esterco, né?
E aí ele viu que com muito menos espaço, muito menos animal, muito menos produto, né, composto orgânico, tinha um resultado muito melhor, com o de galinha, com uma mistura, uma proporção lá de mistura que ele fazia. E aí ele veio com essa ideia para resolver um problema que tinha em Santa Maria, que era o fato de ter que ter muito, muito gado, desmatar as florestas para criar esse gado só para pasto, para ter o composto dele, do gado ali. Como foi a mudança? Quando é que surgiu Então, assim? aí ele fala, né, que ele lutou muito. No caso, todo mundo no começo duvidou dele que isso ia dar certo, porque, né, como tudo... Muito inovador, muito né? inovador na época. Sim. Uma coisa simples, né? Hoje você fala assim, você fala, é simples, Mas imagina isso há 60 anos atrás. Né? Isso aí. Ele falou que foi bem disruptivo. E ele comprou 500 pintinhos, 550 na época, 50 ele deu pro irmão dele. E aí os dois começaram, hoje são a top 2 e 3 granjas de Santa Maria, o irmão dele também, é um dos maiores produtores. Legal. E aí foi isso, assim, começaram com esse intuito do composto, né? E aí depois que veio a pergunta, e o que a gente vai fazer com o ovo? Já que a galinha crescer, botar, né? Mas, e aí deu super certo, assim, ele fala que foi muito, muito desafiador no começo para ele conseguir vender o produto para os produtores e convencer que era melhor do que o outro que eles já utilizavam, né, de vaca, de boi no caso. E depois que o pessoal tomou gosto pela coisa, ele falou, aí deslanchou. Aí ele não tinha produto para vender, ele tinha que fazer venda já programada. Tinha produção suficiente para atender a galera. Para demanda. E aí foi onde o negócio realmente cresceu, bombou nessa época, ainda por conta do adubo. E aí depois, naturalmente, né, com o melhoramento genético das galinhas, a questão da ração também mudando, sendo realmente feita com foco na produção de ovos. Aí começou a sobrar os ovos ali. Em Santa Maria, todo mundo tinha sua galinha, o seu porco. Ele fazia meio que um escambo ali, na época. Trocavam os ovos. A moeda era troca. A moeda era troca, né? Literalmente. O pai dele, como eu disse, tinha um comércio. Então, ele vendia os ovos no comércio, no começo. Chegou um momento que ficou maior do que Santa Maria. E ele começou a vir vender em Vitória, na Vila Rubim. Né? Era caixa de pau, ele conta, com feno para o ovo não quebrar na estrada de Santa Maria, que demorava 5 horas para chegar em Vitória. E foi assim que começou, né? Aí começaram a vender os ovos em Vitória. Carregava o carro e vinha. Carregava o carro e vinha. Aí já tinha uma galera que vinha vender outras coisas aqui em Vitória, ele mandava junto e foi assim que foi começando, né? E aí chegou onde chegou hoje por conta disso. E como é que... A gente sabe que todo mercado tem muita mudança, né, ao longo do tempo, muito desafio e tal. Como é que era o mercado de ovos lá atrás e como é que tá hoje? Cara, então, Thiago, é mais ou menos isso que eu falei, mudou muito. A galera não consumia muito ovo, né? Tinha esse preconceito, assim, já mais recente, né? Tinha esse preconceito em relação ao colesterol, né? Não sei, acho que vocês pegaram mais essa época do que eu. Os médicos falavam não sei o quê, que não podia comer muito ovo por conta do colesterol. E isso foi até os anos 2000 e alguma coisa ali, início, né? 2010, talvez antes. E aí o mercado era bem devagar, tinha mercado, né? Mas não era tanto como é hoje. O consumo per capita nessa época, se a gente pesquisar aí, era... acho que menos da metade do que é hoje, com certeza. E hoje o consumo per capita do Brasil deve estar em 240 ovos por pessoa por ano. Até um pouquinho mais já. A projeção é aumentar esse ano. A cada ano vem aumentando desde quando... Vamos embora pro primeiro corte, então, do dia? Não é? Quantos ovos uma galinha bota por dia? Então, a galinha bota um ovo a cada 25 horas. A cada 25 mais horas. ou menos. Isso aí. O pessoal acha que... Tem gente que nem sabe que bota todo dia, ou acha que simplesmente o ovo tá lá magicamente. Não. Tem todo um melhoramento genético para que ela bote o máximo de ovos por dia. Como a gente cria em lotes, a gente chama de percentual de postura do lote. Então, um lote em torno de... Pode ser com 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, como é o nosso caso. 100.000 galinhas num lote, a gente considera quantas botaram ovos no dia. Nem todas botam, né? Pode ser por algum problema, enfim... falta de consumo inadequado, então nem todas botam. Aí existe um manual da galinha que direciona qual deveria ser a produção ideal, o consumo ideal. Então a galinha hoje vem com o manual. Falando nesse manual, fala um pouco da tecnologia que vocês têm dentro da produção aí, porque o manual de galinha é novo. Então, playbook de postura da galinha. Como criar a galinha. Vem literalmente tudo. Quanto tempo de luz você tem que dar para ela, com quantos dias você faz cada vacina.
Então, tudo Sim. vem nesse manual. Se você nunca criou galinha e quiser criar, você Tem vai... cruzamento também para melhoramento genético? Exatamente. A tecnologia, acho que o Leonardo se referiu, eu acho que hoje o mais avançado é literalmente a evolução genética da galinha, com os cruzamentos, né? Sim. Imagino que algum tempo atrás ela botava de 30 em 30 horas e vai caindo Exatamente. para aumentar a produtividade, né? Exatamente. A produtividade, se eu não me engano, tá? Ela já atingiu esse nível tem tempo. Só que aí o pessoal foi mudando outras coisas, como diminuir o consumo, ou seja, produzir mais com menos consumo de alimento, né? Sim. E a questão da imunidade também, às vezes você melhora a produção, mas você tem uma perda na imunidade da galinha, que também é ruim, porque não adianta a galinha produzir, mas ter uma mortalidade alta, ou não durar na produção, que a gente fala, né? Ter a longevidade ali na postura, porque uma galinha... Isso também foi uma mudança genética com a inovação ali, que antigamente a galinha ela produzia durante 70, 80 semanas, produzindo os ovos. Hoje, tranquilamente, você vai até 120 semanas. Caramba. Então, você ganhou 40 semanas aí de produção, botando um ovo por E dia. qual o tempo de vida de uma galinha? Então, essas 120 semanas. Um pouco mais porque tem o período de criação dela. Sim. Então, Até começar a gente fala de 100 a 120 semanas é o ciclo dela. Aham. Depois desse ciclo, elas a gente, na verdade, baliza esse tempo de acordo com a produção dela. A partir do momento que o custo de produção dela tá maior do que o que ela está produzindo, a gente descarta. Essa Certo. galinha vai para pro abate, né, para um frigorífico autorizado ali a recebê-la, e ela também vira um subproduto, um produto ali como nuggets ou algum embutido, enfim. Essa coisa do colesterol que você falou, tem uma pergunta até que interessante que mandaram pra gente fazer aqui. Você acredita que as pessoas mais jovens estão mais preocupadas com a origem dos alimentos, com a questão do bem-estar animal e sustentabilidade? E como isso impacta na produção de ovos? Com certeza, né, Thiago? Assim, a galera da minha geração, né? Eles estão mais preocupados em saber como o animal é criado, de que forma, tudo isso, só que ainda há uma parcela da população que não tem a condição financeira, muitas vezes, para arcar com esse custo dessa exigência que eles mesmos têm. Então, na verdade, eu vejo que quem realmente consome produtos com esse nicho específico é a galera mais velha ainda, né? Já é uma galera que tem uma renda maior e eles exigem e pagam por isso. E aí pode ter uma criação diferenciada. Mas, de fato, a galera está se importando, saber se o alimento é seguro, saber quais as fontes foram utilizadas na nutrição e tudo. A galera tá pesquisando. Eu lembro de um segmento que eu trabalhava de nutrição animal, em que a proteína utilizada na ração era de frango core. É core o nome, né? Que era um frango criado livre e tal. Exatamente. Hoje E era um apelo comercial e o preço muito mais alto. Na avicultura de postura, né, no nosso caso, você tem as criações específicas ali, como o cage free, né, que seria livre de gaiola, o orgânico, o caipira, o famoso caipira, né? E, enfim, existem esses nichos, mas representam um percentual mínimo do mercado ali. Percentualmente ainda é relevante. Irrisório, é irrelevante. Ah, sim, tem que olhar o mercado como um todo, né? Não, tranquilo. Me fala um pouco, que a gente acabou de passar há pouco tempo agora a pandemia, né? E como que vocês se adaptaram naquele período? Como é que foi? Houve alguma mudança, uma inovação significativa para viabilizar? Aumentou o consumo, diminuiu o consumo? Então, foi uma loucura na pandemia, né? Porque acho que todo mundo lembra do papel higiênico, né? Que o pessoal foi estocando. Sim. E com ovo não foi diferente. Todo mundo estocava comida e alimento. Teve um uma boom. histeria coletiva no início de achar que ia ter racionamento, né? Isso aí. E aí o preço subiu, né? Foi bem interessante no início. Só que a gente também nunca parou de trabalhar. A gente trabalhou direto, lógico, tomando todos os cuidados, máscara, tudo isso. Não tinha como parar a indústria, né? Acho que várias indústrias passaram por isso. Ainda mais de alimentos, né? De alimento, né? E só que falando de mercado, cara, o que aconteceu? A galera consumiu mais, o preço aumentou, e na época da pandemia, logo no início, o milho ainda estava com um preço relativamente ok, né? Então a gente teve uma margem
maior logo no início da pandemia. Sim. Foi uma coisa que não acontecia há muitos anos. Aham. Né? Rentabilizou mais. Rentabilizou muito por algum tempo. A alegria durou pouco. Então, ó, mercado é cíclico, né? Vai e volta. Que aí logo depois o preço do milho já se equiparou, né? Já subiu também por conta da pandemia, que aí os outros países começaram a importar muito milho do Brasil. O alimento principal, o milho. O principal insumo hoje na produção dos ovos é o milho. Milho. Então representa o maior custo hoje, em torno de 60%, né? Ou melhor, 60% da ração, desse custo da ração. Esse milho vem de onde? Goiás? Aqui no nosso caso de Santa Maria, a gente compra milho de Goiás, Mato Grosso, Minas, Bahia. O volume deve ser muito grande, né? O volume é grande, cara. O volume é grande. Então, assim, eu lembro de uma aula, né? Que, inclusive, a aula da Juliana. Ela falou do que é necessário, do que você observa para abrir um negócio, né? As condições geográficas, enfim, tudo isso. E eu lembro que ela me perguntou, e eu falei assim, professora, cara, Santa Maria não tem nada disso para avicultura. Não é o melhor lugar, né? Você pensar geograficamente. É longe do grão. Sim. Então você tem um frete caro para trazer o principal mercado consumidor. É longe do mercado consumidor. Então não tem nada geograficamente que você olha assim e fala, pô, faz sentido eu abrir uma grande Santa Maria. Não faz. E aquela ideia do delivery, cara, que teve lá na alta, tá parado ainda? Tá parado. Assim, eu acabei testando, já tem outras empresas que fazem, em São Paulo principalmente, no Espírito Santo não tem. E a gente, enfim, foi observando o mercado, qual era a exigência e tudo. A diretoria não achou legal ainda. Não era o momento ainda. Não era o momento ainda. ainda. Entender, na disciplina de planejamento estratégico da EJU, eles fizeram um modelo de negócio para fazer um delivery por assinatura de ovo. Sensacional a ideia. Isso aí, eu acho que é um negócio de futuro do caramba. Até saiu agora a Mariana até me mandou no privado esses dias que saiu de uma granja pequena aqui do Espírito Santo, que ela tá fazendo esse plano de assinatura, entrega e tal, mas é um volume muito pequeno. Sim, Quando a gente foi escalar, pelo que a gente viu e apresentou lá, vira realmente um negócio. Sim. Tem toda a complexidade de um negócio e a gente optou por não investir nisso agora, apesar de que o investimento inicial não seria tão alto, porque a gente já tem frota de carro, já tem a produção, seria só direcionar o mercado mesmo, né, estruturar. E dar foco, né? E dar foco nisso aí. Só que o que falta, eu acho que um ponto legal, o que falta é mão de obra, cara. Qualificada, gente boa para tocar esse novo negócio dentro do negócio. Que eu também comentei com o Leonardo lá fora, eu acho que granja, eu gosto muito, hoje eu sinto que eu vou junto com o propósito da empresa porque é muito diverso, cara. Granja, a gente fala produção de ovos, é muito dinâmico, é muito diverso, você consegue empreender dentro do próprio negócio de várias formas. Muito. Então, isso que me motiva e, enfim, falando também do... Tava falando essa questão de mão de obra, ia então... puxar o gancho aqui. Não tem como deixar passar batido isso. Sim. Como é que faz, cara? Porque a mão de obra, eu acredito, sejam muitas pessoas envolvidas. Sim, hoje... É uma cidade pequena, né? Tem uma concorrência, porque lá estão as maiores granjas, né? Tanto que é a cidade maior produtora do Brasil. E a gente vê no mercado a dificuldade de contratar, capacitar e reter. Isso. Como é que tá isso lá? Antes de você responder, fala sua formação pra gente. Eu sou médico veterinário de formação e hoje faço um MBA em gestão, justamente para me capacitar, né? E poder tocar o negócio da melhor forma. Ou seja, você precisa de gente realmente altamente capacitada, altamente capacitada, né? Agora, com a exportação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, então eu preciso de gente que fala inglês, eu preciso de gente que tenha disposição de viajar mundo afora também, então, e tem que ser pessoa capacitada, porque não é um processo simples, né? Lógico que outras indústrias já fazem isso com as mãos nas costas, né? O pessoal do frango, de corte mesmo, o pessoal aqui mesmo da Frisa, por exemplo, os caras já fazem isso há anos e tem gente capacitada, então a gente sabe que é possível. Tem uma curva de aprendizado aí que vocês vão ter que percorrer, né? Isso aí, mas voltando para pergunta de $1 milhão de pergunta de dólares. $1 milhão, Eu te pergunto da mesma forma, Thiago, eu não sei, cara, o que fazer de fato, a gente tenta fazer, talvez, um plano de cargos e salários que a gente
eu aprendi na aula também, mas a gente tem uma consultoria que também já sempre falava disso, a gente realmente botou em pauta e está executando, tentando adicionar benefícios ali na empresa, entendeu? Alguma coisa que atraia e retenha geralmente as pessoas, por exemplo, um ticket, às vezes, alguma coisa assim que parece simples, né? Mas retém. Eu digo muito, a gente na prática, às vezes o bom dia de um diretor, um aperto de mão, o cara se sente Total. parte Sim. por conta disso. A gente vê que a pessoa está valorizando muito mais isso do que somente o salário hoje. Né? Quando você pergunta para um colaborador o que motiva ele, cara, não sei empiricamente, mas vai dar mais de 90% vão dizer que é dinheiro. Mas na prática não é isso, cara. Se a gente trabalhar a cultura na empresa, nos colaboradores e conseguir desenvolver um senso de pertencimento na galera, o Salome fala, né? O cara vai virar torcedor do negócio, torcer pro negócio dar certo, vestir a camisa de fato. Isso de fato gera um engajamento e faz o negócio crescer mais do que a concorrência. Mas a pergunta de $1 milhão é como colocar isso em prática. A gente tá tentando, principalmente partindo do endomarketing também, né? Falando um pouco disso. Muito importante. Tentando valorizar o nosso próprio produto para os nossos colaboradores, para eles entenderem a importância deles mesmo na cadeia de produção. Então, por exemplo, antes de ontem mesmo, que a gente mandou o primeiro container para os Estados Unidos, eu chamei a galera, falei, gente, vamos lá ver. Vocês já viram um container? Eu nunca tinha carregado um container. Eu queria ficar lá vendo, cara. Olhando para aquilo, falando, putz, daqui a 30 dias isso está lá nos Estados Unidos. Ontem foi o primeiro caso desse. Pois ele já deu spoiler, né? A gente nem chegou a entrar e já falou. Conta aí, como é que foi essa parte de exportação e abrir mercado? Então, começando do início, né? O que aconteceu? Só interrompendo, Estados Unidos? Estados Unidos. Vamos ter que falar do tarifaço daqui a pouco. Não, vai. Ele escolheu uma boa hora pra fazer o negócio. Exatamente. O que aconteceu? No mundo, já ocorreram alguns ciclos da influenza aviária, na gripe aviária. Sim. Essa doença aí que voltou à tona tem uns 2 anos já, logo depois da pandemia, né? Voltamos a ter vários casos sérios. E é uma doença que, por exemplo, no plano de contingência que a gente tem aqui no Brasil, a gente precisa eliminar todo o plantel daquela granja que der positivo. Então, por exemplo, lá na Alves Pomer, se a gente tiver, né, Deus queira que não... Se tiver um caso... Se tiver um caso positivo, eu tenho que eliminar todo o meu plantel. Não tem nada que eu possa fazer, né? E hoje são quantos? Em torno de 2 milhões de aves eu vou ter que eliminar caso eu tenha essa doença. Tiver um foco da doença. Tiver um foco da doença. Isso vale para todo mundo a nível de Brasil e nos Estados Unidos não era diferente. Eles também tinham essa lei, né, essa regra, que até foi revista pelo Trump há poucos meses atrás, porque ele viu que não estava funcionando, não estava sendo, né, não estava sendo aplicado, não estava tendo o resultado que eles esperavam. E o que aconteceu? Eles foram perdendo muito o plantel, né? Os lotes ali, as granjas foram tendo que eliminar, né? Como o ciclo de produção é longo... Não estava repondo na mesma velocidade. Exatamente, não estavam conseguindo repor. E aí chegou uma hora que a demanda foi muito maior do que a oferta de ovos. Nem preço conseguiu segurar, não tinha preço. Realmente eles tiveram que fazer a restrição. Os Estados Unidos eles são grandes consumidores, não é? Não, e ovo lá não é barato não, é carinho também. Já era caro, ficou, né, incomprável. E aí a galera teve que literalmente restringir a compra. Então foi uma coisa assim, um país tão livre quanto os Estados Unidos, você ter que restringir a compra de um produto. Imagina. Você só pode comprar uma cartela de ovos, loucura, né, no supermercado. Loucura. Eu nunca imaginei ver isso. Chegou nesse ponto. E aí, quando chegou nesse ponto, né, antes os Estados Unidos, eles tinham toda a exigência deles, né, que eles são referência e realmente são muito bons no que eles fazem, então eles sempre exigiam a mais dos outros que queriam fornecer para eles. Né, uma série de documentos, uma série de normas. Quase que inviabilizando Quase o negócio. que para inviabilizar, num certo protecionismo mesmo, né? Assim como as tarifas, por exemplo. Mas eles viram que, assim, não tinha outro jeito, a não ser comprar de fora. E aí eles começaram a viabilizar, junto com isso é trato governo, né? Ministério, as entidades responsáveis ali, viabilizaram as importações dos Estados Unidos ali, os importadores, né, a estarem adquirindo esses produtos. E aí eu sei que eles já estão importando da Turquia, México, Chile e Brasil. E Brasil. E Brasil. Tem um pouco mais de um mês que isso foi flexibilizado,
né? E a gente já também, né, sempre com cuidado ali, com receio para atender todas as legislações que são impostas, a gente foi devagarzinho junto com a equipe de qualidade ali, vendo o que precisaria ser feito, né? Na verdade, a gente já era habilitado a exportar, que a gente tem um selo que chama CIF, né? A gente, então é inspecionado, a gente já era habilitado já à exportação, Só não tinha focado ainda. Só não tinha pra focado. começar a fazer. Porque a gente tem um mercado interno, aí também tem a questão de você, né, tirar de um mercado para alocar em outro, lógico que compensa financeiramente, mas tem toda uma questão além disso aí. Mas a gente decidiu arriscar, decidiu passar por esse novo desafio, né, inovar dentro do negócio ali, se tornar internacional. Né? Tem um setor de comics, eu brinquei, não tem, mas a gente agora tem o comércio exterior ali, né? E foi um desafio para todo mundo e isso deu um gás na galera. A galera tava meio parada assim, né? Parecia que nada mudava, não tinha nada novo no negócio. Cara, do nada, um mês, vamos exportar para os Estados Unidos. Que, como assim? Tal, cada um na sua função. O time comercial ali, o time de uma pessoa, foi atrás, cara, conseguiu o contato, conseguiu a logística, conseguiu ver tudo pra gente. Pergunta leiga, a venda é feita direta para alguma rede de supermercado ou para um intermediário que ele faz a distribuição lá? Então, nos Estados Unidos, esses ovos, eles vão direto para industrialização. Então, eles não vão na gôndola do americano, né? Porque lá o ovo é consumido na gôndola, toda a cadeia refrigerada. E aqui no Brasil não, então a gente não tem esse cuidado ainda, né? Eu acho que isso vai chegar daqui a um tempo. Não vamos conseguir escapar, porque o shelf life, a validade de um ovo na geladeira, como todo mundo sabe, é muito maior do que se ele ficar fora. Então, os supermercados, eu acho que vão ter que se adequar a isso, né? Toda a cadeia, na verdade, porque hoje existem vários atravessadores e isso faz com que o preço do ovo na ponta seja muito maior do que o que é vendido de fato nas granjas, né? São esses atravessadores. Eu acho que essa parceria direta do produtor com a ponta ali é benéfica para o consumidor final, né? E além disso a gente pode estruturar melhor a cadeia de fornecimento, fazendo chegar perto do que é nos Estados Unidos. Mas respondendo, esse ovo não vai para a gôndola lá. Então, na verdade, o pouco ovo que eles têm hoje vai para a gôndola e esse ovo que é importado por eles vai para quebra. Então, vai para a industrialização, fazer o ovo líquido, que a gente fala, né? O ovo líquido pasteurizado. Como o leite é pasteurizado, o ovo também é. E aí você pode embalar ele em Tetra Pak ou em sacolinhas. Os bottles não de ovo. De ovo. Isso aí, você faz omelete, faz ovo mexido, né? Não, legal. Puta mercado, né? Isso aí, o céu é o limite, né? O céu é o limite, então assim... Questão de precificação, o Brasil já está, recentemente, tem um aumento considerável, né? E mesmo assim lá dá diferença ainda? Dá uma diferença. A questão do câmbio já viabiliza também, né? Então, mas aí também o frete é muito caro, né? Para você mandar para lá. Então, assim, a operação é custosa pra gente. Só que, comentando desse aumento aí que a galera... Não, do aumento primeiro aqui do mercado interno, que a galera falou, né? Gerou toda uma repercussão ali. Proibido falar política, tá? Proibido. Tô brincando. Sem falar de política, mas... Pode, fica à vontade, senta o pau. Todo janeiro acontece isso, cara. Você pode olhar, então é porque ninguém... Sazonal? Sazonal, cara. Todo ano acontece isso, só que ninguém para olhar isso. Nunca tinha percebido esse negócio. Então, assim, como é mês de férias, todo mundo tá de férias, ninguém come ovo nas férias, né? Aí a produção às vezes aumenta ali e tal, então a gente tem com a oferta e demanda... a demanda é menor, então, nas férias. A demanda é menor em janeiro, nas férias, e aí, cara, o que acontece? O preço também é menor. E isso é padrão há 1000 anos. Assim como na quaresma, agora o ovo aumenta muito de valor também. Então é sazonal. Então, por que teve um aumento? Não tem nada típico, não. Não, por que teve um aumento? Lógico, teve um aumento um pouco maior do que sempre tem. Por quê? Mas o ovo caiu antes também. Se você pegar o preço de dezembro, ele cai em janeiro e sobe em fevereiro. Ele não vai falar, né? Não vai entregar o ouro. Mas tá bom. Mas ele passou um pouco, de fato, de dezembro, mas o pessoal só viu de janeiro para fevereiro. Então pareceu que foi um aumento muito grande. Foi maior do que o normal, mas esse aumento é sazonal, é normal, entendeu? E eu falo, o ovo tá no preço justo, né? Tem que ser isso aí, valorizar o produtor. Não, porque com a pressão inflacionária de tudo também, os custos aumentam muito, né? Exatamente. O cara só olha o preço de ponta achando que faturamento é lucro e não é, né? Não é.
De fato, não é. Faturamento é ego, né, Thiago? Te ajudando agora, hein? Viu aí? Isso aí. Bom, voltando aqui um pouquinho, cara, como você é a terceira geração, né? A segunda geração ainda é muito ativa, claro, né? Fazendo essa transição com calma. Como é que é isso no dia a dia, cara? Como é que é a questão de visão diferente, conflito entre gerações em relação a isso? Como que você enxerga o futuro da empresa? Cara, tem conflito, mas a gente consegue conversar. Hoje, eu acho que agora, depois de um tempo já na empresa ali, eu consigo ter acho que um respeito também por parte da segunda geração dos diretores hoje, né? Eles conseguem olhar para mim e para minha prima com certo respeito, por verem que a gente está buscando conhecimento, por verem que a gente viajou muito, por verem que a gente tem capacidade mesmo de fazer acontecer, e a gente já provou, e depois que você prova e conquista essa geração, cara, o céu é o limite. Então, Sim, tem essa conversa. tem uma fase probatória ali de Isso teste, aí, né? Isso aí. Essa fase não passa. Eles sempre vão estar testando, né? E a geração ali acredita muito no trabalho duro. Não que eu acredite, né? Aquele trabalho manual, bruto mesmo, de que tem que estar lá, o olho Sim, do dono. horário, abrir e fechar. Horário, abrir e fechar, o primeiro a chegar, o último a sair. Porque eles foram criados assim, Foram né? criados assim. E por muito tempo o resultado estava vinculado a isso. Exatamente. Na cabeça deles, o resultado é estritamente vinculado a isso. Cara, mas assim, pensando friamente, quando você não tinha computador, seu controle era todo manual. Você tinha que necessariamente abrir e fechar mesmo. Sim, e olhar tudo que está E acontecendo, olhar né? tudo mesmo. Sim. Né? Hoje tem ferramenta de gestão aí que você consegue acompanhar. Hoje a gente acompanha também dessa forma, Thiago, mas de uma forma diferente, justamente com as ferramentas. Porque é impossível, é humanamente impossível você olhar da forma que eles olhavam, Sim. vamos dizer assim, né? No chão de fábrica mesmo, numa empresa do tamanho da nossa hoje, acho que de outras também. Sim. Mas não é que a gente deixa de olhar, não é que a gente deixa de acompanhar, Não é que a gente isso. trabalha menos. Só é o modo que é Hoje diferente. tem dashboard e IA, né? Pra Exatamente. estruturar o negócio lá. O difícil é convencê-los de que funciona Funciona. também, né? Eu e minha prima, a gente brinca, né? Ela fala, João, meu sonho é a gente tá com todo um software ali, um programa que tem todos os indicadores da empresa, quase todos hoje em dashboard. Né? Eu falo, João, meu sonho é ver os 3 diretores sentados olhando para esse dashboard e só ligando pra gente assim, tal setor tá abaixo aqui do esperado. Tal, né? Mas vai melhorando, um dia depois do outro. Já melhorou muito, cara. A gente mudou muitas coisas que eu, quando entrei, achava que era muito difícil, né? Mas a gente conseguiu, assim, ir mudando, essa mudança cultural. Cede um pouco ali, aperta um pouco aqui. Uma dica que eu dou para todo mundo que tem essa coisa da transição de gerações e tal é não dependa de feedback positivo para crescer. Porque a geração anterior, eles têm uma dificuldade em elogiar, porque eles acham que se elogiar vai estragar e não vai fazer mais bem feito. É o mais que sua obrigação, né? É o famoso. Mas assim, por dentro eles estão super curtindo e apoiando, né? Isso eu percebo muito. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu falo, sou da geração Z, mas não me identifico, né? Então, eu vejo muito da galera como lidar com cada geração, né? E eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais velhas que eu. Eu acho que é muito direto, a galera é muito sincera, é uma galera que não gosta de receber ordem, mas gosta de receber direção, tipo, vai nesse caminho, o cara se vira e faz. A minha geração é uma geração que precisa dessa adulação, que precisa de feedback, que precisa de tudo, que precisa... se você não cobra, não faz. Se você cobra demais, você também acha ruim. Então, é muito difícil. Achar o equilíbrio é complicado. É muito difícil lidar com a minha geração, eu sei disso. Para mão de E obra. pensando nisso, como é que a Ovos Pomer está se programando para daqui a um tempo atender só essa geração? Então, eu acho que aí vem muito da nossa mentalidade, minha e da minha prima, a gente se capacitando ali, trocando ideia com mais gente que também já passa ou está passando por isso, né? E a gente tenta cativar, porque é outro momento. A galera não quer mais trabalhar de domingo a domingo, a galera não quer fazer hora extra, a galera não... Então é difícil, assim, porque o nosso negócio às vezes precisa. O nosso negócio é um negócio que tem uma vida animal, que depende disso. Então não tem dia, não tem horário, são 365 dias no ano. Então é diferente, né? Não dá para eu parar um dia, resolver, não, ninguém vai na granja hoje. Não existe isso. Mini aposentadoria, Não né? O pessoal tá falando. Isso é interessante. Eu quero trabalhar tanto e tirar férias de tanto. 365, 24 horas. 24 Tem horas. jeito.
Tem que acompanhar. Então, assim, é difícil. A gente não sabe ainda, a gente está tentando várias coisas. Tá buscando, tá estruturando, mas está sendo difícil. Assim, o panorama é assustador quando você para pensar no futuro do negócio no sentido de mão de obra. E questão de automatização? Tem muita coisa já pro setor que Tem você... muita coisa, cara. É muito legal. A gente estava até conversando isso falando antes, com, né? com o Leonardo, a parte das máquinas, né? O que acontece? Falando um pouco do negócio como um todo ali. A gente recebe o pintinho de um dia, né? A gente recria ele até ela começar a botar ovo, né? A galinha. Então, aí tem as vacinas, tem todo um processo, tem transferência, que a gente transfere de um local para o outro, depois iluminação. Então, tudo isso... Hoje, por exemplo, tem galpão de pinteiro que ele é todo automatizado, tem inteligência artificial para saber regular a temperatura, umidade, tudo automático, né? Porque a gente, no caso, não tem esse material ainda, mas eu já visitei granjas que tem, é bem legal, só que também é falho ainda, né? Pode ocorrer falha, né? Assim como a falha humana também. Sim. Mas é muito melhor, assim, você vê o padrão que tem, a criação que tem, e diminuir justamente o erro humano, porque a não ser que você dependa da pessoa que vai lá domingo de manhã, olhar se tem água, se não sei o quê, isso vai acabar, e a automatização é uma resposta que... É um caminho, a né? isso, é um caminho a isso. É um Não- caminho sem volta sem agora, volta. né? Porque A gente fala, hoje, um percentual grande dos nossos investimentos é feito em automatização para tirar a mão de obra. O que a gente Não tem é pra tirar, né? Pra cobrir o déficit. para cobrir a né? falta. Não tem. negócio. Não é para tirar, né? É. Eu brinco que a gente lê livros mais antigos ali de gestão e tal, ou conversa com pessoas que o pessoal tinha medo do robô substituir o seu trabalho. Eu acho que hoje não é nem medo, não tem gente para fazer certos trabalhos. Então a gente tem que usar automatização, robô, inteligência artificial, né? E aí, continuando no processo ali, depois que... Aí eu falei com o Leonardo, já tem tecnologia chinesa ali que vacina sozinho. Que hoje as vacinas manuais são feitas por pessoas, né? A pessoa tem que pegar um por um, botar, Sim. pingar no olho, ou injetar. Então isso já tem robô que faz, né? Ainda está em fase embrionária ali, experimental, mas já tem. E vai ter que ser. Já vira uma coisa comum. Já, né? já, se Deus quiser, vira uma coisa comum. Então, assim, em todo o processo da nossa cadeia produtiva já existe alguma coisa surgindo de automatização para depender cada vez menos da mão de obra ali. No processo, hoje, mais difícil que a gente tem de mão de obra ali, que é a classificação dos ovos, né, que é a parte onde o ovo chega, ele é pesado, né, e dividido por peso ali na máquina, é uma máquina enorme, e após ele ser higienizado, né, selecionado ali, ele vai ser separado por peso, vem nas bandejas, né, nos crivos com 30, 20 ou embalagem de 12. E aí a pessoa tem que hoje pegar essa embalagem, botar dentro da caixa, enfim, e selar ela, empilhar, depois carregar num caminhão ainda. Então, essa cadeia eu acho que hoje é a mais difícil de... Eu acho que vai acabar a mão de obra para isso, né? Mas já tem robô que faz todo esse processo. Né? Eu fui na Holanda, vi máquina fazendo isso 100% a cadeia toda, até chegar no palete, a caixa fechada com ovo dentro, sem ninguém botar a mão. Ponta a ponta. Ponta a ponta. E aí dali tem uma pessoa, mas pode não ter também, que pega uma paleteira, só bota dentro do caminhão daquele jeito. Então, assim, na minha Evolução, visão, né? esse é o futuro. que como muda a você- demanda, né? Vai precisar de gente para operar essa parte da máquina, né? Exatamente. Eu falo uma Mão coisa de obra cada vez mais Mais qualificada. qualificada. Os técnicos aí de manutenção, de TI, vão ser os caras mais bem remunerados e mais acionados ali Sim. daqui a um tempo, que eu digo que não é muito não, cara. Eu brinco que a profissão dos meus filhos ainda não existe, né? Exatamente. E imagina, com a evolução, o tanto de coisa diferente que terá, né? A gente teve o Google aí falando sobre a inteligência artificial geral para 2030. Quando o Google fala alguma coisa, a gente já tem que ficar ligado nesse negócio, né? Ou seja, a inteligência artificial que pensa como humano e logo ele vai executar muita coisa como ser humano. Então, acho que a gente vai ter grandes transformações aí em vários setores, né? Com Mas certeza. voltando a falar um pouquinho do mercado de ovos aí. A gente vê que nos últimos anos houve um aumento na busca por alternativas, né? Consumo de ovos, como opções veganas ou substituições aí. Como que isso impactou na produção?
Como que você enxerga isso? Uma ameaça ou uma oportunidade? Tiago, eu, como João, particularmente assim, eu enxergo como uma oportunidade e ainda não nos impactou muito, não. O que impacta, talvez, como comentei com o Leonardo também, é a questão do branding da marca, de você ter esse produto específico que atende esse nicho de pessoas e puxa, talvez, o preço de outros produtos. Mas, falando assim, que eles usam muito a parte da sustentabilidade, né, ecologicamente correto, tudo isso para promover alguns produtos, né, nesse sentido. E eu sou muito do pensamento que a economia também é sustentabilidade. Se eu tenho mais economia na geração de um produto, de um ovo, com melhor custo, que é mais acessível à população, eu também estou sendo economicamente viável, então estou fazendo um bem também para a Sim. sociedade. Sim. Então eu acredito muito nessa linha de pensamento, né? Em volume de produção, em eficiência de produção. Eu acredito que em menos desperdício de alimentos, menos doença. Então eu sou muito dessa linha de pensamento. Não nos afetou ainda como empresa, como mercado. Esse Pelo tipo contrário, de o mercado está expandindo. Pelo contrário, o mercado Consumo aumentando. Exatamente, o consumo está aumentando. Aqui no Brasil, majoritariamente o consumo é por ovos brancos, ovos de galinha de gaiola mesmo, porque a galera olha no final das contas o preço do ovo. Sim. Então o ovo mais barato hoje é esse tipo de ovo que é o que a gente produz. Né? O mais acessível, o mais barato, o melhor custo-benefício, tudo isso. O ovo branco e o ovo vermelho têm a mesma quantidade de proteína, Tá. então não tem Voltando diferença. lá, o grande vilão, os ovos e colesterol, né? Era isso. Então agora, João Vendedor, fala 3 coisas muito importantes que a pessoa tem que ter o consumo de ovos na dieta. Cara, o ovo, depois do leite materno, é o alimento mais completo para ser consumido pelo ser humano. É? Então, Tá aí assim. uma boa informação pra gente gravar, Bom, né? né? Então, é o segundo alimento mais completo ali, né? Ah, E literalmente é uma refeição. Se você comer 3 ovos ali, tem gente que no almoço mesmo come 3 ovos, é uma Graciane proteína Barbosa. barata. Graciane Barbosa. ela é 25, 50. Pois é. E você substitui outras formas de proteína, seja pelo gosto, seja realmente pelos nutrientes ali que você encontra. Então, pra mim, é super benéfico, né? E falando um pouco da galera, você falou vegana, vegetariana e tal, tem até os ovo-lacto-vegetarianos, que a maioria da galera que não conseguiu se adaptar Essa é nova. ao Ovo-lacto-vegetariano. ao veganismo lá, eles acabam consumindo ovo, no final das contas, porque eles veem que o ovo não é tão ruim assim, porque a galinha não morreu para produzir ovo. Enfim, não sei qual é o raciocínio exato, mas acaba que essa galera cai no ovo. Então, ainda é uma fonte de proteína escolhida. Depois E o ovo tá em tudo quanto é receita também, né? Você usa pra tudo Exatamente. o ovo, cara. Então, É universal. E agora ainda com a Graciane lá, foi Big Brother que ela foi? É, Big Não sei, Brother. eu não assisto. Mas parece que come 50 ovos por dia, como é que é? 25? Não sei. é? Aí, deve ter aí já não é tão saudável, não. Exato. Mas Tudo que é se- demais, né? Tudo que é demais, mas se todo mundo, assim, o ideal mesmo, acho que é o consumo de 2, 3, 4, 5 ovos por dia não faz mal nenhum, né? Isso é comprovado. Então, Pelo assim, contrário, pelo faz bem. contrário, faz bem, né? Tem tudo que você precisa aí para seja fonte de proteína, até a gordura boa. Sim, Então, pode consumir sem medo. é isso aí. Bom, você tem algum projeto específico, algum sonho que você gostaria de realizar dentro da empresa familiar? Cara, eu tenho o sonho de assumir a diretoria, dar continuidade no negócio, expandir, né? Quem sabe internacionalizar, ou acho que a expansão nacional também é um sonho, né? Para mim, crescer com outros produtos, né? Igual eu falei, a gente já tem alguns produtos dentro da empresa que não são apenas os ovos in natura ali, e eu acho isso muito legal, porque diversifica muito e abre muito mercado, vira um outro negócio dentro do negócio, que eu falei que eu gosto muito. E a exportação era um sonho, cara, que a gente tinha, eu tinha particularmente, eu achava o máximo, assim, receber em dólar, ter receita em dólar, mandar um produto que o Brasil fez aqui, a gente fez para fora, né, alimentar o mundo, literalmente, é uma missão pessoal minha, acho que da empresa também. O Brasil vai ser o celeiro do mundo, já é. Já é, né? Já é. E a gente participar dessa cadeia e conseguir, na verdade, converter aqui em proteína mesmo, né? O milho e a soja, não ter que mandar para fora e depois comprar, eu acho que isso é a chave do... Conseguir beneficiar aqui, né? Exatamente. Porque a gente hoje exporta commodity, matéria-prima, né? Exatamente. Quando a gente começar a exportar produto acabado, tecnologia... Exatamente. O jogo vira. O jogo vira e muito, né?
Exatamente. Capacidade para isso a gente tem, área Total. fértil, solo ajuda, clima ajuda, tudo ajuda, né? Tudo ajuda. E a galera muito trabalhadora também, Também, né? também. Apesar de que tem questões ali de produtividade e tal, mas eu acho que o Brasil ainda tem a galera muito trabalhadora, né? Comparando com a Europa e outros países outros continentes, países do mundo aí, eu acho que a gente ainda tá bem. Como não podemos falar de política, né, que eu passava, só faltava Não a é? política ajudar, que aí poderia Poderia ser o ainda dinheiro melhor. dos impostos serem melhores aplicados, né? Isso Perfeitamente. voltar para o negócio como um todo, né? Bom, para muitos jovens, né, como você, seguir uma carreira no campo pode parecer distante ou não atrativo, apesar dali estar muito próximo daqui, né, da cidade. O que você diria para esses jovens que têm interesse em se desenvolver na agricultura, mais especificamente em produção de ovos? Olha, como eu falei, acho que em todo podcast aqui, cara, eu gosto muito. Eu gosto da diversidade, eu gosto dessa projeção que a gente tem como empresa e como o agro como um todo tem isso. Você vai ter muita oportunidade no interior como um todo, né? Não só na produção de ovos, eu acho que a galera mais nova que tá indo pro interior tá ganhando mais que quem tá na cidade, tá aprendendo mais, tá se desenvolvendo, tá fazendo um pé de meia legal ali. Custo de vida menor? Custo de vida menor, não tem tanta distração também quanto na cidade, né? Lógico, isso depende muito da pessoa, mas se você tem um perfil ali de querer crescer, de ser focado, de trabalhar, cara, não tem lugar melhor que o interior e que o agro, um nicho melhor que para você crescer como pessoa e como profissional. Eu vejo isso, assim, com pessoas também que não são necessariamente da linha sucessória de algumas empresas, mas são, né, colaboradores ali, atuam. Cara, a diferença é gigantesca, tanto salarial, tanto de nível que esse pessoal tá atingindo, assim, da galera que acaba que fica na cidade por comodidade. Cara, na minha opinião, nunca teve tanto espaço para gente boa. Isso aí. O cara que Em qualquer foca, que lugar, se né? capacita, que se prepara e tem objetivo, hoje o cenário está perfeito para isso, né? Que Exatamente. entra aquele conflito de novas gerações aí, né, às vezes não ter o engajamento devido. A galera, eu acho que vem muito a nossa geração usa muito isso, né? Minha geração ali, como desculpa, né? Ah, não, que fulano de tal não fez faculdade, que fulano de tal não se especializou Aham. e chegou onde chegou. Tá, Exceção, né? exceção, cara. Você tem que se capacitar, você tem que ser melhor a cada dia, você tem que saber o que está fazendo, tem que ter conhecimento, não só de negócio, de gestão, mas também político, filosófico, Total. enfim, para você ser melhor como pessoa. E aí, cara, é o que você falou, não tem limite. O céu é o limite. Pra quem gente for assim, boa, pra gente nunca boa. teve um mercado tão propício. Exatamente, tá faltando. Eu vi um estudo recente, cara, das empresas unicórnio no mundo. Unicórnio equivale a $1 bilhão, né? E batendo um pouco nessa questão de que eles defendem, não, tem gente que não fez faculdade e tá lá. Mas apenas 3% dos unicórnios é de quem não tem graduação. 97% é graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e vai embora. E nesses 3%, tá pessoas como o Mark Zuckerberg, por exemplo. Ah, não tem graduação, não tem. Beleza, não formou, mas o cara fez Harvard, né? Bill Gates. Tava em Harvard. Mesma Tava em Harvard há situação. muito tempo, ele só não tem um diploma, porra, né? Então, assim, pô, não pode tratar exceção como regra. E essa questão hoje de rede social também, né? Muitos aí vendem um glamour, um dinheiro fácil e rápido, que acaba prestando um serviço. Porque a vida real não é assim. Não é. Né? Quantas mil pessoas fazem aquilo e não tem retorno? Aí 2 casos que tem retorno aí. Você acha que há um comodismo nessa geração? É um comodismo, com certeza. Acho que todo mundo quer estar perto, às vezes dos pais, às vezes da praia, às vezes dos amigos, às vezes da Exato. farra. E tudo bem, né? Cada É. um com o seu cada qual. Exato. Só que para quem tem ambição e quer crescer, cara, eu falo, o agro ali, o interior, tem tudo para isso. E não precisa ficar a vida inteira lá, cara. Vai lá, aprende, passa por adversidade, são fases, né? se doa um pouco ali. E igual você falou, cara, por exemplo, Santa Maria é 1h30 daqui. Eu tava lá hoje. Eu vim aqui, amanhã eu volto. Não. Tá do lado, Tá do lado, cara. O E- estado, o Espírito Santo é um estado pequeno, né? Exatamente. E, pô, às vezes tenho amigos que foram pro Pará
parazão lá, vão fazer o pé de meia, cara. O cara ganha muito mais do que por exemplo, na minha formação veterinário aqui, o cara ganha muito mais lá. Sim. Por causa da oferta e demanda. Cara, Exato. o cara vai trabalhar. É legal de morar, tem um bem-estar e tal. Não, não é legal. Mas você Se tá lá adapta, por né? fora, você Faz, se é adapta, fácil, são fases. E É. quem tem essa facilidade de empreender, de inovar, cara, você precisa de um pé de meia para começar, depois volta aqui e usa o que você aprendeu lá e por aí vai. A regra básica é a lei da semeadura, né? Plantar para poder colher. E a Exatamente. gente vê muito o caso da nova geração, um Querer imediatismo colher. muito grande e só prezar pelo bem-estar. Mas para conseguir o bem-estar, pô, você tem que plantar, adubar, cuidar para depois colher, né? São fases da vida e são etapas que não dá para fugir. Exatamente. É isso? Isso. Falando um pouco de, acho que, Leonardo, a gente estava conversando de marca pessoal, que acho que envolve muito isso. Você falou, pô, você está fazendo doutorado. Cara, você tem autoridade para falar de diversos assuntos aí, acho que por conta disso também. E pelo seu sucesso, enfim, acho que cada um aqui da sua maneira. E eu acho que isso influencia muito, né, na autoridade que a gente passa quando você tem um background, Sim. né, com... A gente é a média das 5 pessoas que a gente ou tá mais próximo ou que a gente admira, Uhum, né? Então a gente tem que procurar ao máximo se cercar de pessoas que você admira, uhum. porque vai te puxar. Sim. E o homem é fruto do meio, né? Se você andar com um outro estilo, o estilo que você estiver convivendo, Você vai... você vai ser mais um, Sim. né? Então uma grande dica e grande caminho é se cercar de pessoas que você consegue sugar algo de bom. Sim. né? E o pessoal, acho que da minha geração, vê isso muito com preconceito. Tipo, Sim. nossa, é interesseiro. Cara, não é. Não é. Você dá, mas você recebe e tem essa troca. E eu tô vivendo essa fase agora de Sim. conhecer gente de outros negócios, de ouvir Sim. gente de outras coisas que eu nunca imaginei que eu O conseguiria pegar crescimento algo. que te dá como, não só profissional não, Como crescimento pessoa. de vida, como pessoa. E aí eu pego, às vezes, uma coisa de um cara que tem uma marca de roupa e eu utilizo lá na granja. Né, Total. um insight ali que dá. E, então, assim, cara, não tem que ter esse preconceito. Acho que tem que conversar mesmo, tem que compartilhar as coisas boas. Estão aí para Exato. isso. É. O que falta, às vezes, é um pouco mais de união da classe produtora e a gente enxergar isso com orgulho, né? Uhum. Eu falo que os ídolos brasileiros são os artistas, né? Você pega em países desenvolvidos, tem vários ídolos que são empreendedores. Uhum. Todo mundo se espelha no cara e quer fazer igual. A Exatamente. gente tem que mudar esse mindset de cultura, porque tem várias pessoas que empreendem e acabam ajudando muito mais o social do que quem está só tentando vender a imagem disso, né? Sim, E um jeito de fazer isso é construir a marca pessoal, né? exatamente. Exato, e que empresa, brinco nas aulas que não é filantropia, mas pode ser feito muita filantropia com o lucro da empresa, Isso aí. Sim. né? E isso não tem demérito nenhum, pelo contrário, teria que ser visto como uma virtude. Isso aí. É igual eu falei, eu tenho muito orgulho de produzir ovos, ser uma parte da família que já faz isso há 62 anos. E hoje eu vejo, é tudo questão de ponto de vista. Igual a gente estava falando do orgânico ali e tal, mas, pô, eu não produzo um produto que não é orgânico, mas ele atende muito mais o social, porque a galera da classe C e D vai comprar o meu produto. Total. E isso é 90% do Brasil É hoje. Tá, né? acessível, vai nutrir, né? Exatamente. Então, assim, esse é o meu propósito, eu olho isso com orgulho. Então, independente Total. do dinheiro, além do dinheiro, que é bom, Sim, a empresa claro. tem que dar lucro. Sim. Claro. Cara, mas eu sinto que a missão é essa, cara, é produzir proteína barata, acessível para todo mundo no Brasil e agora no mundo. E É o agora porquê não. que a gente estava falando na aula, que ele foi bem assertivo nisso aí. E aí você falou, você repetiu aqui, né, que você tem como propósito alimentar o mundo. Pô, Exatamente. Depois dos Estados Unidos, qual é o próximo passo? Cara, tem mercados aí já. Já estão olhando alguma coisa? O Ministério já abriu aí pra gente, Coreia do Sul, Emirados Árabes, né, Dubai. Então, assim, Coreia tem... do Norte, cuidado. Coreia do... Coreia do Norte no... Pode ir, mas cuidado. Aí, então, cara, agora o céu é o limite. Aí envolve também planejamento estratégico, né? Sim. Os mercados que a gente de fato quer atender, porque para atender lá eu vou ter que deixar de atender o mercado interno. O que, assim, eu falo, né? Puxa a cadeia toda, porque aí o pequeno produtor, às vezes, que estava passando por uma dificuldade, vai ter uma abertura de mercado para ele ali que talvez não tivesse se a gente não tivesse exportando. Então, acaba que é bom para todo mundo. Né? Não, bacana. Para finalizar aqui, João, pô, passou rápido o papo, Foi né? mesmo. É 1 hora já quase. O que você quer deixar de mensagem final aí, que você gostaria de falar? Fica à vontade, velho. O microfone é seu. Cara, eu agradeço vocês aí pela oportunidade, acho que é bem bacana, né? Eu tenho sempre receio, às vezes, em falar algumas coisas,
Mas eu deixo pra galera da minha geração aí, pra gente tá junto, empreender mesmo, não correr da lida, do chifre do boi, como a gente usa o termo ali. Ter o olhar de dono, ter empatia pelas pessoas também, né? E eu acho que a meritocracia no nosso meio funciona. E pra galera não ter medo, não desistir, cara. Eu tô ali, tô batalhando, passo uns perrengues, mas sou feliz. Não digo que a galera que se vitimiza em relação a isso talvez seja por algum outro motivo, mas eu falo isso, cara. Quem tem empresa, trabalha na sua empresa, cara. Dá continuidade nisso. Claro. Pô, construa uma nova história da própria empresa, uma nova história sua dentro da empresa e leva esse legado pra frente, cara. Eu sou super a favor disso. Tenho alguns amigos que têm empresas familiares também, e eu falo, cara, vai, trabalha lá. Ah, mas meu pai, não sei o quê, mais meu tio. Cara, vai, você vai se adaptando, você vai entendendo como cada um funciona. E eu posso falar por mim, mas tem espaço, a gente precisa de gente boa, como a gente falou. Exato. Então não tem que ter medo, cara. Eu acho que todo mundo que tem um negócio ali tem que continuar. Só de eliminar o mas do vocabulário já melhora muita coisa, né? Isso aí. Eu tinha um colaborador, cara, um gerente comercial na época, que tudo que a gente falava, mas, eu falei, cara, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Esse mês, se você não falar mas nenhuma vez, zero. Nem no WhatsApp, nem zero. Seu bônus tá garantido. Cara, foi legal. O cara mudou, cara. Isso aí. Mas mudou, porque tirou o pessimismo, né? Isso aí. Começou a enxergar oportunidades. É isso aí. É Acho que é legal. uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade total. Isso aí. Bom, galera, chegamos aqui ao final de mais um bate-papo muito legal aqui com o João Berger. Falamos muito da produção, da indústria familiar, de gerações, enfim. Muito legal, vale muito a pena aí. E se você gostou, curta aqui, comece a seguir a gente e compartilhe o máximo possível esse podcast que está formando uma nova linhagem de líderes e gestores. Valeu!